Vamos lá. Então, o homem, a mulher, ambos é um ser que há de vir necessidades. É difícil falar sobre o homem ou a mulher, que é um ser, muitas vezes, que tem a sua complexidade mística e os mitos que estão por trás do homem e da mulher, que relacionam o lazer, que é um mito ou é algo que venha a concretizar sem dimensionar a pessoa humana neste mundo. Então, são fatores. Então, são perguntas. Como a filosofia oferece os elementos para isso? Pergunto-me, né, que a corrente filosófica se recorreria, uma vez que quase todas elas se fazem referência, não se trata especificamente do homem. Após algumas interrogações, optou-se pelo existencialismo humanista, pela primazia da pessoa humana e pelo esforço de encarar a vida como ela se apresenta, ou seja, Descartes fala o quê? Que fala sobre o campo existencialista, é uma teoria existencialista. Eu logo vou perceber que eu existo, e nessa percepção de existência, eu vou ter o que? Algo fenomenal e hermenêutico. Eu vou começar a dialogar, ter uma dialética local, histórica, nesse existencialismo. Embora a palavra existencialismo, aí nós não podemos colocar como Neil fala sobre a educação libertatória. Não podemos extrapolar o que é liberdade, alguns temas dos livros dele. São fatores importantes que colocam interrogações ligado ao existencialismo e algumas palavras importantes que vêm a nos recantar, em particularidade, desvendar alguns fatos sobre o estudo que destaca alguns pontos entre fundamentos, empreendedorismo, capitalismo, marketing, empresa. Ou seja, o existencialismo considera a pessoa humana um ser inacabado. Aí podemos citar o João Paulo Medina, Corpo e Mente, na década de 80, embora sendo um grande expert relacionado a preparador físico, foi do São Paulo ou do Brasil, não sei se foi do São Paulo, provém a haver, ou seja, a maturidade nessas classificações que relacionam o organismo físico, organismo social, organismo afetivo e essas possibilidades indutivas, emocionais, racionais, evolutivas. Então vamos lá. Quando colocamos o existencialismo a volta apaixonada do indivíduo sobre a sua liberdade, porque quando nós olhamos o existencialismo, buscamos um tema importante que vem a ser íntimo, que é o egocentrismo. O egoísmo, ou seja, o orgulho, e nos coloca algo que venha a ter existência, porque é lógico que nós temos que ter um pouco de orgulho, um pouco de presunção. Embora essas tentações, nós tentamos se afastar delas, mas ocorre entre o existencialismo. Quando nós temos a existência, que nós temos uma particularidade de valores, ou seja, de atributos, adjetivos, verbos que venham colocar paixões, ou seja, no nosso dia diário, sobre a sua liberdade e a minha liberdade, destacar nesse desdobramento, que venha desdobrar, que venha renovar, haver uma restauração, uma manutenção entre o nosso desenvolvimento pessoal e as autonomias, o tempo e a autonomia, tempo de um ser que muitas vezes coloca paradigmas entre a nossa vida iniciativa e a nossa vida significativa. Aonde nós temos nossa vida entre princípios, tem uma iniciação. Ali onde tem uma iniciação, tem significados para ter um aprendizado permanente. Neste aprendizado permanente, eu vou ter o quê? São maneiras que eu posso finalizar aquele tempo naquele local. Há uma existência naquele local, há um tempo naquele local que eu tenho que objetivar, eu tenho que resultar, eu tenho que acabar aquele horário ali. Embora, eis a questão, muitas vezes nós vamos descentralizar e vamos centralizar nós mesmos, porque a maioria das vezes
queremos fazer tantas coisas perfeccionistas sem errar, que fica um treinamento ideal. A palavra treinamento permanente, porque naquele tempo eu estou ali, ou seja, que é um tempo centralizado, que vem a descentralizar, que eu sou uma pessoa inacabada, que eu posso errar, mas eu não tenho essa concepção, vem a cobrar uma carga muito pesada e acentuada. Ou seja, que vem a ver cargas conceituais, ligadas a direitos e deveres e direitos. Nessas cargas relacionam o quê? A questão de erros. Ok? Vamos lá, então, aonde há um início, aonde há um princípio, há uma significação e uma ressignificação, porque essa ressignificação vamos colocar independências e dependências para haver aprendizados e rupturas a cada dia, no ser inacabado. E esse ser inacabado no tempo entre a diversão ou um descanso ativo transitório, que vai haver algo agente entre o nosso corpo, que é um processo bioquímico, que é uma força dinâmica, está acontecendo fatores determinantes no tempo. É um tempo comprado, é um tempo construído, é um tempo econômico, mas é um tempo que nos coloca a existência, que estamos nessa dialética histórica. O que é dialética? É dialogar com a ti mesmo sobre os conflitos que acontecem na sua própria existência, onde você esteja, no lugar que você esteja, no país, no estado. Ou seja, entre essas manobras há uma essência e há uma transcendência. E nessa linguagem, ou seja, sociabilidade, lembramos daquela autora Gaspar Campos, ok? A Gaíra Gaspar Campos, nós colocamos aqui campos criteriosos. Não vamos propor ela aqui em questões de discussões teóricas aqui para não sairmos em contrapontos. Mas a essência ligada ao lazer, ou seja, as opções, ou seja, o que é dado é situado, ou seja, a situação, o tempo situado, o tempo que percebe-se, o tempo que vai fluir diante de uma história, ok? Então são fatores que vêm a relacionar a nossa vida diária, nossas lutas, que vão impactar sofrimentos, vão impactar felicidades e infelicidades. A palavra infelicidade nos coloca composições eminentes, inerentes ao próprio ser humano, porque a palavra in nos coloca que venha colocar uma liberdade que venha destacar no nosso próprio existencialismo. Eu não sei se o egocentrismo é pior que o próprio existencialismo, mas a própria existência nos coloca um ciclo de vida. O existencialismo vai colocar que só eu que estou nessa fase crescente de desenvolvimento como uma criança, que eu sou, ou seja, só eu que estou nesse processo adaptativo de rupturas, ou estou inserido num local que tenha uma comunidade que venha investigar esses estudos. Ou seja, é uma ação construtiva, um tempo construtivo para ser mais ou ser menos. Mais superior, menos inferior, o menos é minoria ou mais é minoria. Ou seja, o menos é maioria e o mais ou seja, havendo essas trocas de inversibilidades. Então a própria palavra existir vem do latim, que coloca estere, que significa abrir-se ao ser. Ou seja, e tem uma intimidade muito grande com a palavra educare, que é projetar, ou seja, projetar para fora ou internamente, ou seja, são maneiras internas que vêm a expressar o nosso corpo falado que fala, ligado ao tempo e à sua própria capacidade. E a nossa capacidade está relacionada à interação com as pessoas, ou seja, entre campos criteriosos, humanos, que relacionam uns com os outros. E esse objeto, como algo que não participa na sua própria intimidade, não vou falar que o homem ou a mulher é um objeto, mas o ser humano não tendo um objeto para interagir, como é que ele vai ter esse estímulo inicial, esse estímulo diretivo, que vai relacionar a liberdade e o existencialismo ligado, ou seja, às maneiras que nós podemos se identificar. Então a pessoa, ela coloca, ou seja, o próprio ser humano tem a sua relação de estabelecer o que ele é, e o que deve ser e como deve ser na sua ética, no seu dia de diário, ligado ao seu tempo de descanso ativo. Descanso ativo é essa totalidade, ligada a essas etapas e dimensões que eu coloquei, entre diversão,